policial federal, como eu disse, foi preso em novembro do ano passado, às vésperas do G20, porque ele integrava esse núcleo golpista. E quando a PF se deu conta do tamanho do contágio, da participação dele, da gravidade dos achados, decidiram apartá-lo de vez de qualquer tipo de atividade. Ele não estava envolvido em atividade de baixo escalão, ele estava integrando a segurança do time do G20. Qual que era até então a participação dele? A PF sabia que ele repassava informações sobre o itinerário do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a esse núcleo golpista, que ficou ali até as vésperas da virada de 22 para 23, 1º de janeiro, quando o presidente eleito assume, buscando uma forma de viabilizar o golpe. Só que aí, quando a PF prende ele, fazem a perícia. E os áudios, basicamente, esse é um pedaço do material que foi enviado ontem ao Supremo Tribunal Federal em relatório complementar, basicamente baseado no que foi encontrado no telefone deste policial federal. O telefone deste policial federal revela ainda o grau de contágio dentro da própria PF, que está cortando na própria carne, porque ele relata o plano golpista de assassinato e etc., a um delegado da Polícia Federal. Um outro delegado. Ele era agente, ele fala com um delegado da PF. Então, a gravidade do material apreendido foi tão grande que, sim, a Polícia Federal fez um adendo à denúncia que será julgada na próxima semana. Este é o material que embasa o tal relatório complementar citado pelo diretor-geral da Polícia Federal lá atrás e que foi usado como algo muito ruim ou algo muito deletério às defesas durante aí um bom tempo pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF se defrontou com esse material a partir de novembro do ano passado, quando o relatório já estava, o final, né, já estava bem adiantado. Para fazer a perícia leva tempo e até periciar precisou desse intervalo. Ontem, portanto, o material foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e a expectativa dos investigadores, Camila, é de que ele faça muita diferença na forma como o Procurador-Geral da República vai apresentar a sua denúncia na terça-feira, dia 20, ao Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é óbvia, né? Qual vai ser o primeiro recurso do senhor para tentar evitar a prisão imediata de Carla Zambelli, que, como a gente sabe, também tem a decisão da perda automática do mandato? Boa tarde. A minha resposta ela é bem objetiva, porque cabem alguns recursos, né? O primeiro recurso que cabe é contra aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não suspendeu o processo, porque existe na Câmara um processo, um requerimento nos mesmos moldes do deputado Ramage, para que seja suspenso o julgamento enquanto ela ainda exerceu o mandato. E o segundo recurso seria, quando publicar a decisão do Supremo, seria possibilitar que algumas questões fossem pré-questionadas e reexaminadas, porque nem o ministro Alexandre e os outros ministros examinaram todos os temas que foram levantados pela defesa. Existem questões que foram omitidas, existem questões que são contraditórias e, por isso, a defesa vai pontuar todos eles para que isso seja reexaminado. Um deputado descreveu da seguinte forma: eles estão batendo cabeça no governo, porque muita gente sabe que vai ser complicado, né? É sempre complicado para o governo, já que o número de casos, né, o volume de fraudes aumentou muito no governo Lula. E é claro que a oposição vai usar isso. Agora, eles também têm a contrapartida de dizer que começou lá atrás, em 2019. Esse foi meio que um mantra, né, do ministro da Previdência ontem, lá no Senado, naquela audiência da qual ele participou, e ele dizia o tempo todo: olha, começou lá atrás, terminou agora. A Controladoria Geral da União é um órgão do governo e mandou e chamou a polícia para investigar. Então, nós acabamos com essas fraudes, né? Isso veio à tona porque a gente tem uma tolerância zero com corrupção e tal. Então, o governo já está construindo a narrativa dele, mas eles sabem que vai ser muito difícil e desgastante enfrentar a oposição na CPMI do INSS. E aí o que acontece? Por que eles agora mudaram a estratégia? Se antes estavam lá atrás de todos os deputados e senadores que assinaram, dizendo: retira a sua assinatura, isso só vai tumultuar a situação aqui e tal. Por quê? Porque eles não conseguem retirar o número suficiente de assinaturas. O pessoal lá no Congresso está dizendo que eles estão sendo muito cobrados pelas bases eleitorais, que estão praticamente dizendo assim: vocês não vão investigar essas fraudes?
os aposentados e pensionistas estão sendo roubados e o Congresso não vai fazer nada, não vai ter CPMI, então eles não retiram porque eles estão sendo pressionados na base eleitoral e estão pensando em 2026. Aí Alcolumbre poderia barrar. Ele está numa fase meio que lua de mel com o governo, né? Super contemplado no governo, foi ele que indicou o novo ministro das Comunicações, viaja com o presidente Lula e tal. Ele até poderia segurar, mas tem uma estratégia dos senadores de dizer o seguinte, tá, se ele segurar, a gente faz como fez na época da CPI da Covid, que Pacheco, à época presidente do Congresso, também não queria instalar a CPI e o ministro Luiz Roberto Barroso disse, tem que instalar, não pode ser por omissão, não pode ser por conveniência política, e se está dentro dos requisitos dos critérios, tem que criar a CPI. Então, eles já estão sabendo que é melhor mudar de estratégia e parar de dizer que não vai ter CPMI e dizer, vamos embarcar nessa. Claro que isso causa uma divisão, um racho lá dentro do governo, né? Porque alguns acham que vai ser desgastante de toda forma. Mas tem estratégias. Então, o que eles querem? Convocar ex-ministros do governo Bolsonaro. Paulo Guedes, ministro da Economia, estava sob o guarda-chuva dele, o Ministério da Previdência. A ideia é convocar Paulo Guedes. Convocar o ex-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então, ele já tem toda uma estratégia lá. Essa estratégia também de dizer que eles que investigaram, eles que colocaram um ponto final nas fraudes e que começou lá atrás. Só que a oposição também não vai aceitar essa bomba no colo deles e vai dizer, mas foi no governo de vocês que isso tomou uma proporção que não tinha antes. Então é narrativa para todos os lados, né? Todo mundo vai apresentar ali seu recorte para as redes sociais. Então até a escalação, quem vai ser escalado para ser integrante dessa CPMI, quem vai estar no comando, eles estão pensando em todas essas questões, em toda essa logística. Sobre a finalidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Todos concordamos que é um palco político. Não sei se todos concordamos, mas eu concordo com você, Joel, quando você diz o seguinte, olha, em termos de dar em alguma coisa, não dá. A CPI da Covid, que foi criada porque não existia instrumento de investigação, o Ministério Público não estava investigando, porque Augusto Aras protegia o governo, a Polícia Federal tampouco estava investigando, e aí disseram, tem que criar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para ver se tem alguém que investigue. No final das contas, foi um grandíssimo palanque e se concluiu aquilo e não se deu encaminhamento nenhum. Nesse caso, tem uma Polícia Federal investigando. Só que CPI é instrumento da minoria. Minoria tem o direito de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. O governo, se tiver uma maiúscula maioria, consegue matar. Mas acho que essa CPI, não dando em nada em termos de acréscimo à investigação, ela ainda pode beneficiar gente suja no rolê. Por quê? Porque você vai ter compartilhamento de informação da Polícia Federal com a CPI. E tem muita gente implicada nessa história. Tem associação ligada a B ou C. Pense numa CPI ecumênica, é essa do INSS. Então, acho que essa vai ser, Bausa, uma CPI, Maria Cristina, sob controle. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW, não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!